E aí a gente começou trabalhando junto e eu fui aprendendo, né? Na época eu fazia colégio, né? Segundo ano, terceiro ano, aí quando foi que eu passei na faculdade, passei em administração na Unifor e aí meu pai, eu já disse pro meu pai, pai, eu vou fazer de noite faculdade, eu vou trabalhar o dia todo. Aí foi nessa época que eu comecei a trabalhar o dia todo e fazia faculdade de noite. Foi uma época que a empresa estava crescendo bem, 2004 a 2006, logo que a gente foi para essa sede nova, que tinha espaço, que foi que essa época que a gente começou a colocar mercadoria de maior volume, né? Uhum. Tubos, tintas, caixas d'água, escada, cavalete, enfim, produtos de maior volume. E naquela época o mercado estava muito demandado, a empresa, o comercial puxava muito e a operação atrás. Era a venda puxando e a gente correndo para entregar. Foram épocas que a empresa cresceu muito e a gente cresceu desorganizado. E olha que para a época a gente era um dos organizados ainda, né? A gente já tinha, a gente já tinha porta-pallet, já trabalhava com empilhadeira, né? Tinha muita gente ainda trabalhando no modelo antigo, como tem até hoje, né? E quando foi em 2006, isso eu estava na faculdade, no começo da faculdade. Aí disse, a gente tem que contratar uma consultoria para ajudar a gente aqui, porque era eu, ele, minha mãe no financeiro, operação, e o resto era eu e ele, tocando o resto, tudo. Não tinha um gerente de logística, não tinha um gerente comercial, não tinha nada. Era eu e ele correndo, né? Aí a gente contratou, na época, consultoria para fazer estruturação, definir organograma, definir estrutura, colocar gestões, né? Dividir as unidades. Tal. Quase não aceita o processo. Né? Ele quase não aceita, foi um processo doloroso. E aí vem os aprendizados, né? Que a gente tem que ter humildade para... Assim, não sabia fazer, não tinha nem graduação. Como é que eu ia... A empresa já tinha um porte bacana e tal. Mas não já estava na empresa? Não sabia como fazer. Não. Aí... na empresa só passear nessa época. Eu lembro dessa parte do... que foi feita a consultoria, né? Eu lembro que eu participei um pouco, ajudava, mas não trabalhava na empresa na época. Eu tô com 24 anos na empresa, né? E a Luciana tá com 12, né? Então eu fiquei 12 anos antes dela. Foi nessa época aí a gente começou a organizar. Aí foi quando a empresa organizou e deu um outro salto, né? Aí logo depois, com um ano e pouco, a gente já comprou mais um terreno. Os 3.000 metros foi pequeno, muito pequeno. A gente comprou mais 1.000 metros do lado. Depois comprou mais 1.000 metros do fundo, depois mais 1.000, depois saiu comprando tudo lá. Hoje, quase todo o quarteirão. E a gente brinca, tinha igreja do lado e tinha igreja do outro, né? A gente era abençoado. Até hoje tem essas igrejas lá. E a gente comprou o quarteirão quase todo, são 9.000 e poucos metros quadrados hoje lá. A gente fez 3 ampliações, fez os galpões até mais alto lá. O que é lá hoje? Hoje é um supermercado. Vocês alugaram? É alugado, o imóvel é nosso, é alugado. E aí entra uma parte interessante da história, que assim, quando a empresa era na casa, lá na Rua 50, a gente trabalha com distribuição de material de construção. A gente vende para lojistas, né? Só vende para CNPJ, lojistas de material de construção que compram para revender. E trabalha também um pouco com construtora. Mas na época meu pai, né? A casa da minha avó em frente é a casa que meu pai morou quando ele veio morar em Fortaleza na década de 70. Então meu pai... A juventude dele foi lá no bairro, ele conhecia os amigos, os vizinhos, todo mundo. E os amigos chegavam para comprar lá, era uma casa, um portão, não tinha identificação, não tinha placa. Meus amigos chegavam, mas me vende uma lixa, me vende um litro de tinta, me vende um rolo de pintura e tal, enfim. E aí meu pai, aquele cara muito, muito amigão e tal, ele não sabia dizer não. E aí ele vendia, atendia lá um consumidor final. Naquela época era uma tabela só, era um preço só, não tinha diferenciação, não tinha política comercial, não tinha nada. E quando eu cheguei lá, tinha um quartinho assim, um canto que tinha uma divisória cheia de mercadoria aberta, rasgada. E aí era uma bagunça, eu disse, cara, isso não tá certo. Não tem lógica vender para o consumidor final do preço que a gente vende para um cliente que compra volume, né? Mas naquela época não tinha nem sistema, e era muito pouco, né? Mas estava desorganizado. E aí, quando a gente foi fazer esse projeto lá, desses 3.000 metros lá, nesse loteamento do lado que a gente comprou, eu disse, pai, vamos colocar uma loja de varejo? E aí a gente coloca a loja de varejo na frente, com preço de varejo, política de varejo, preço diferenciado até mesmo para não atrapalhar o nosso cliente, a gente tinha muito cliente no bairro. E
E aí até uma forma da gente rentabilizar mais. E ter o canal claro, a forma clara e tal. E aí ele ficou e tal, mas aí ele aceitou. A gente fez, na frente do galpão desse de 1.400 metros, a gente fez uma lojinha de 10 por 10, 100 metros quadrados. Uma loja de varejo, que era dentro do mesmo CNPJ, mas com política diferenciada, né?